Bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus seja com todos nós. Ao longo deste novo dia que o Senhor nos permite viver, amém? Procissão? Vamos a uma explanação desse assunto. Antes eu peço que você possa tirar um tempinho para ver esse vídeo que o Rodrigo Silva está explanando. É muito importante, sabe? Ele fala muito bem, é estudioso. Sabe, quando os judeus caminhavam em celebração e adoração, era conduzindo a Arca da Aliança, que representava o próprio Deus do concerto, e não com a imagem do homem que precisa do concerto de Deus para ser salvo. Não andavam em procissão ou romaria, pois não eram romanos, mas israelitas. Caminhavam conduzindo a Arca de Deus porque eram peregrinos na terra alheia. O tabernáculo também era desmontado e transportado de um lugar para o outro, porque não existia templo ali. Só 480 anos depois é que saíram do Egito e iniciaram a construção do primeiro templo. Veja lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, quando diz que sucedeu-se que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no quarto reinado de Salomão sobre Israel, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Finalmente surge o primeiro templo. Mas que templo é esse? O primeiro templo foi da Igreja Católica? De uma Igreja Católica? Claro que não. Como poderia ser de uma Igreja Católica romana, se os romanos não estavam no Monte Sinai recebendo as instruções de como servir a Deus? Eles não eram os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão viviam separados das outras nações, e Roma também era uma nação gerada por desviados filhos de Noé. O Sem, Cã e Jafé, lembra? De quem Abraão foi separado. Por isso, os romanos estranhavam a doutrina apostólica. A doutrina dos apóstolos. Está lá em Atos, Lucas falando, Atos 16, 21. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos, eles afirmam. Como as outras nações, Roma não foi doutrinada a criar os seus filhos no caminho do Senhor. Não observaram a lei mosaica, aprenderam a adorar a homens e objetos, ao invés de adorar o verdadeiro Deus. Roma foi contaminada pelo paganismo da geração dos filhos de Noé e até hoje está contaminada com seus ídolos. Porque sem os ensinamentos de Deus foram doutrinados pelos seus reis a adorarem o homem como um Deus. Veja o exemplo, lá em Atos capítulo 12, versículos 21 e 22, o que Lucas relata. Herodes dirigiu-se a palavra ao povo e exclamava. Ele dirigia a palavra ao povo e o povo exclamava: voz de Deus e não de homens. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu a Herodes, porque não deu glória a Deus. Ele foi comido de bicho, lê a história. Só Israel foi criado, separado, doutrinado para servir e adorar somente a um Deus, ao Deus de seus pais, Abraão, Isaac, Jacó. Assim, Israel, sendo a única nação monoteísta, os judeus eram os únicos que acreditavam em um só Deus, o verdadeiro. A única religião no mundo que servia ao Deus de Abraão era o judaísmo, os que observavam a lei mosaica criada no Monte Sinai. Portanto, fica provado pelas Escrituras Sagradas que o catolicismo não é a primeira religião do mundo, como os povos das nações incentivadas pelos religiosos romanos costumam dizer. A Bíblia revela que a primeira religião estabelecida pelos homens e o primeiro templo construído para adorar o Deus de Abraão foi o dos judeus e não dos romanos. Foi o judaísmo e não o catolicismo. Por isso não existia romaria. Maria, sendo judia e não romana, nunca andou em procissão levando imagem de homem, pois ela era
do judaísmo de Israel e não do catolicismo romano. Ela sabia que Deus havia proibido o culto às imagens, que separou os judeus para escapar das nações que praticavam a procissão com as imagens porque não sabiam nada sobre Deus. Veja o que Deus diz lá em Isaías 45:20. Vós que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens. Deus o tempo todo falando. Maria era do judaísmo, porque era judia, filha do filho de Abraão. Por isso ela foi separada, doutrinada a adorar o único Deus verdadeiro, e não a si mesma ou outras criaturas, mas somente ao Criador de todas as coisas. Por esse motivo sabia que não podia andar em procissão com imagens de ídolos. Por seguir os ensinamentos de seus parentes e do seu parente Abraão, ela foi escolhida e passou a ser chamada bem-aventurada. Ora, se você que é mariólatra de verdade, imite Maria então, deixe os ídolos de Roma e das nações e adore e cultue somente a Deus, ao Deus de Israel. Atenda o chamado de Deus como Maria atendeu. Não ande em procissão, leve uma vida separada para Deus e não para os ídolos de uma religião. Como Maria, receba e guarde a palavra de Deus, o Deus de Abraão, no seu coração, e você também será chamado bem-aventurado. Lucas capítulo 11:28 diz: bem-aventurados que ouvem e guardam a palavra de Deus, e não uma religião. Ficamos hoje por aqui, mas amanhã, se o bom Deus nos permitir, novamente estaremos de volta. Aguarde. Tenha um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém?